Eu creio que na história dos avivamentos, quando a gente vai estudar sobre história de avivamento, há uma transformação. E a transformação acontece a partir da vida dos pastores. A gente viu isso acontecer em vários lugares na história. E acaba aquele medo de que, esse pastor vai roubar minhas ovelhas. E eu vou ficar sem ovelha. Mas a ovelha não é minha, é de Jesus. Mas quem acha que a ovelha é dele vai ficar apavorado e com medo, né? E Deus está fazendo uma mudança. E por isso eu peço a você que continue em oração. Orar está sempre em ordem, né? É sempre importante, mas particularmente eu creio que é importante para a nossa cidade. Eu abri esse culto, essa tarde, né? Início de tarde, final de noite, falando do Salmo 31. Porque Deus tem trabalhado no nosso coração, entendermos que Deus quer trabalhar algumas angústias no nosso coração. E eu queria convidar você a abrirmos a palavra essa tarde, no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 19 em diante. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 19 em diante. E esse texto, ele vem na consecução dos fatos, falar conosco também sobre esse tema, essa temática. A temática de que Deus venha e visite a cada um de nós, apóstolo. Visite o nosso interior. Faça uma visitação. E é lindo esse texto. É um dos textos que eu particularmente mais gosto. Porque fala de mim, de você. Das nossas angústias, as nossas necessidades, as nossas dúvidas, os nossos medos. É um texto muito humano, muito humano. João capítulo 20, versículo 19, diz assim: Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se os retiverdes, são retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele respondeu: Se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Até aqui. Obrigado, Senhor, pela tua ministração essa tarde ao nosso coração. E a nossa oração, ó Deus, continua, Pai, através do cântico, que venha, que visite a cada um de nós. Que visite o nosso ser, a nossa estrutura, e muda todas as coisas. Sopra o Teu Espírito Santo neste lugar, nas nossas vidas, e transforma a realidade do nosso ser. Muda a nossa razão, a nossa compreensão, e nos faz, ó Deus, entender a Tua palavra. Renovados
e renovadas pelo óleo fresco do Teu Santo Espírito. Renova-nos, ó Deus, essa tarde e nos fortalece em Cristo Jesus. Assim nós oramos e assim nós agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Amém. Podemos assentar. Nós temos falado sobre, nessa sequência, a partir da Páscoa, o encontro com o ressuscitado. E eu creio que essa temática é uma temática que vale a pena nós expandirmos e aprofundarmos, porque o encontro com o ressuscitado, na verdade, é o meu encontro, é o seu encontro com Jesus, que transformou a nossa vida. No dia da Páscoa nós vimos Maria Madalena se encontrando com Jesus, e ali nós vemos o novo significado que é dado à Páscoa. A nossa Páscoa já não é mais a Páscoa dos judeus, já não é mais a Páscoa da Igreja Católica. A nossa Páscoa, a Páscoa evangélica, tem um outro significado e é para mudar mesmo, é mudar a história. A história está sendo transformada. E para dizer isso, Jesus aparece não para um homem, não para um sacerdote, não para uma autoridade, mas aparece justamente para uma mulher. No mundo machista, se nós vivemos hoje ainda numa visão machista, imagine há 2000 anos atrás, né? O que nós estamos vivenciando. Aparece para uma mulher, e tinha que ser uma mulher com Maria Madalena, ex-prostituta, ex-endemoniada, ou seja, seria a pessoa menos qualificada, né, para apresentar o Messias ressurreto. Depois nós falamos domingo passado sobre os discípulos no caminho de Emaús. E eu tenho prazer, e me faz particularmente um prazer, pensar que quem são esses discípulos? E disse de Cleófas, né? E se a gente olha Cleófas e olha também no momento que Jesus é crucificado, nós temos também um Cleófas ali, né? Então, particularmente, poderíamos pensar que seria o mesmo Cleófas. E o Cleófas que está ali, no momento que Jesus está sendo crucificado, ele está com a sua esposa. Então, se nós estamos falando do mesmo Cleófas, então é o Cleófas com a sua esposa, é um casal de discípulos que está indo para Emaús. E Jesus resolve aparecer para um casal. Casal que está voltando de Jerusalém, está discutindo os seus problemas, as suas dificuldades, as suas dores, as suas angústias. Como todo casal que precisa parar e conversar, mas de Jerusalém até Emaús são 13 quilômetros, vai conversar bastante. A pé, né? 3 horas e meia de conversa. Ó, haja conversa, hein? E aí Jesus entra no meio da conversa. Que legal, né? A gente começa a ver então que Jesus entra e participa das nossas conversas em casa, com a família, com a esposa, com o esposo, e transforma a nossa vida. E ainda nesse texto de Lucas 24, nós vemos que eles são transformados e quando eles resolvem voltar para Jerusalém e dizer que eles tiveram um encontro com o ressuscitado, com Jesus, e aí eles falam, né, olha, nós já sabemos, porque ele apareceu para Pedro, né? Nós não temos nada sobre esse relato entre Jesus e Pedro. Particularmente eu acho que não é para ter mesmo. Uma coisa muito pessoal entre Jesus e Pedro. E talvez até evitar a idolatria, né? Porque Pedro, o primeiro Papa, não tem nada a ver, né? E aí a idolatria já aconteceu, imagine se tivesse tido um relato especial para Pedro, né? A idolatria então seria muito maior. Mas não é para aprofundarmos nisso, pelo contrário, eu queria pensarmos hoje nesse quarto encontro. Nesse encontro com o ressurreto, com o ressuscitado. E, aliás, é uma série de encontros que Jesus vai ter com os apóstolos. Esse é o primeiro deles, né? E ele entra com as portas fechadas
Os apóstolos estão trancados. Por que estão trancados? Porque eles têm medo. Medo. E sobre essa temática eu queria trabalhar essa noite um pouco. Sobre o medo. Olhando, eu vou fazer entrega para a Vânia de bolo, vou fazer compra para ela, tudo, e eu sempre escuto a France Info, né? No Brasil eu ouvi a CBN, aqui eu gosto de ouvir France Info. E essa semana toda ouvindo sobre o contexto político da França, e foi marcante. O tempo todo, as palavras que mais se destacavam eram incertitude, incertezas, insécurité, inseguranças, peur. Muitas vezes ouvi essa frase essa semana, essa palavra, peur, medo. Há muitas inseguranças com relação à vida política da França. E se a gente pensa no Brasil, então, é assustador. Quem vem do Brasil agora, né, disse, meu Deus, dá vontade de não assistir jornal, né? É assustador. A gente olha para o contexto hoje mundial, há muitas inseguranças. A questão da crise financeira mundial, o contexto político está se mudando, se a gente olha para os Estados Unidos, para Trump, né? E, meu Deus, o que vai ser isso? Se olha para a Coreia do Norte, prestes a ter uma terceira guerra mundial, muitas inseguranças. Eu acho que essa temática é muito atual, muito atual. Alguém escreveu que existem na Bíblia 365 versículos que falam não temas. E eu fui buscar tal, e tem discussão para tudo, né? Tem sempre discussão para tudo, isso é interessante. E alguém lá foi contar, realmente. Aí pegou a Bíblia em português, foi contar, né? A versão da Almeida, né? João Ferreira de Almeida, corrigida, tem 84 vezes. Na versão João Ferreira de Almeida, atualizada, tem 92 vezes. Na King James, né, em inglês, né, tem 89 vezes. A versão moderna da King James tem 119 vezes, né? E aí eu olhei para as discussões, né, assim, que pequeno, né? Porque a Bíblia não foi escrita nem em português, nem foi escrita em inglês, né? Então, se é para falar sério, né, tem que pegar no Antigo Testamento em hebraico e no Novo Testamento em grego, né? Aí a gente começa a levar a sério a coisa, né? E é interessante porque, lendo um rabino, ele fala dessa expressão, na verdade, no hebraico, é diferente do que a gente tem isso em português, é lógico. E ele diz que há expressões que traduzem a mesma coisa. Então, a mais comum, né, é al-tirá, não temas. Mas tem al-tirtá, que é não te assombres. Tem al-tivar, que é não te espantes. Tem al-larivá, que quer dizer não te desanimes. E aí, se você vai vendo a composição, dá mais do que 365 vezes que Jesus fala e que Deus fala em toda a Bíblia sobre a temática não temer. E aí eu começo a entender que Deus sabe do que eu estou falando, daquilo que você está sentindo, daquilo que nós estamos vivenciando. Nós temos temores, nós temos medos, nós temos ansiedades, nós temos angústias. Tem uma historinha, né? Um causo mineiro. Eu gosto de causos mineiros, né? A gente não tem mineiro aqui não, né, Andréia, né? Tem mineiro aqui? Ah, mineiro, ótimo, adoro mineiro. Comida mineira, queijo. Ô lugar abençoado para ter queijo, viu? Olha, põe queijo em tudo. Uma vez eu fui fazer uma viagem para Teófilo Otoni. Aí parei em Teófilo Otoni, eu ia na verdade para o Nordeste, mas parei em Teófilo Otoni e falei assim, não aguento mais, dirigi 1.000 quilômetros, de São Paulo direto até Teófilo Otoni. Dá 1.000, não dá? 1.100, uma coisa assim. Parei, já não aguentava mais dirigir, e falei assim, vou para a praça.
Aí cheguei na praça, assim, aquela praça bonita, cheia de árvore, gostosa, ali de Teófilo Otoni, e aí, falei assim, se eu estou em Minas, cheguei uma sorveteria, se eu estou em Minas, tem sorvete de queijo. E aí o camarada lá dentro gritou, então você está em Minas, porque aqui tem sorvete de queijo. Ô, coisa boa, ô, trem bom, hein? Trem bom, olha. Mas contando um caos aqui mineiro, né? Caos mineiro. O camarada vai levantar para trabalhar, acorda às 5 horas da manhã, 5 horas da manhã no Brasil é escuro, né? E vai trabalhar, está desesperado, já acorda atrasado, né? Aí olha assim para o caminho que ele tem que fazer, é longo, complicado, e ele morava na frente do cemitério. Ele fala, eu vou cortar caminho para o cemitério. Né? Os vizinhos aí não vão se incomodar, eu vou cortar caminho pelo cemitério. De noite ele foi cortar caminho, porque o ponto de ônibus era do outro lado do cemitério, né? Então ele resolveu cortar caminho pelo cemitério, tudo escuro, e vai entrando e tal. De repente ele não viu, caiu num buraco. Era uma cova que estava aberta. Caiu num buraco e ele lá, né? Como é que eu saio daqui e tal? Tentou. E nada, ele falou assim, bom, fazer o quê, né? Vamos esperar amanhecer, né? Eu já gritei, já reclamei, já me esgoelei aqui, né? Vamos esperar amanhecer e alguém vai vir, né? E ele está ali pensando, ele com os botões dele, de repente ele ouve passos, né? E ele pensa, eu vou gritar, né? E não deu tempo, a pessoa caiu dentro do buraco também. Só que quando a pessoa caiu dentro do buraco, ela não percebeu que já tinha outro lá dentro. De tão escuro que estava, né? E o cara desesperado começou a tentar subir pelas paredes, né? E ele falou assim, você nunca vai sair daqui. Eu já tentei e não consegui. Eu acho que o cara está correndo até hoje, né? Esses são os nossos medos, as nossas inseguranças. A gente tem uma série de medos. Uns são racionais, outros não são racionais. Uns são racionais, e a gente diria que não são bem racionais, mas são racionais. E a gente tem uma diversidade de medos. Na verdade, o ser humano ele pode ter medo de quase tudo. Aquilo que é novo, aquilo que gera de alguma forma insegurança para ele, aquilo que de alguma forma gera um risco para a sua vida, ou o que ele acha que é um risco para a sua vida, ele vai ter medo. E assim são os medos. E é interessante porque esse texto fala justamente sobre isso. Eles estão todos trancados, com medo dos judeus, e de repente aparece Jesus. Né? Imagina, está tudo fechado, aparece Jesus. Opa, está estranho esse negócio aqui, o que é isso? Né? O homem, ele é um ser racional, ele se diferencia dos outros seres racionais justamente por ele ter uma capacidade de racionalizar as coisas. O ser humano, ele adapta o meio a ele. Ele adapta as circunstâncias a ele. O animal irracional, ele não consegue fazer isso. Então, ou ele se adapta ao local que ele está, ao meio ambiente que ele está, ou se esse meio ambiente que ele está é impossível dele sobreviver, então, ou ele sai, ele tem que buscar outro lugar, tem que buscar outro meio ambiente que seja realmente agradável para ele, que traga segurança para ele, ou esse animal vai morrer, vai entrar em extinção. E é por isso que nós temos muitos animais em extinção, porque eles não conseguiram nem sair, nem se adaptarem. Mas o homem ele tem uma capacidade de olhar justamente as circunstâncias e trabalhar com elas para que elas se moldem a ele. Transformar, construir pela razão, pelo raciocínio, pelas suas mãos, construir coisas, construir, de repente, até o terreno, para que isso seja favorável a ele. Assim é o homem. E muitas vezes, em contextos da história, quando a circunstância era adversa àquela pessoa, alguns homens tiveram a coragem de enfrentar a circunstância e acabaram descobrindo coisas maravilhosas e mudando a história.
Mas para isso requer coragem. Para isso requer vencer os medos. E é interessante porque o texto diz aqui que estavam todos trancados dentro de casa. O texto diz que estavam com as portas da casa fechadas, trancadas, com medo dos judeus. Alguém desavisado, né, pode dizer, mas medo dos judeus? Mas os apóstolos não são judeus? Né? Como é que eles estão com medo dos judeus? Né? Brincadeiras à parte, a gente começa a entender daí o contexto, nós começamos a entender o que é medo. O que, na verdade, é esse medo? Eu li um livro muito interessante, que marcou a minha vida, escrito por John Haggai. John Haggai é o fundador do Ministério Internacional Haggai. E ele escreveu um livro sobre o medo. Eu, sinceramente, pastor tem um vício, né? Pastor também tem vício, hein? Cuidado, né? Pastor, quando vai à biblioteca ou vai em livraria, ele não consegue sair de mão abanando. Ele acaba comprando alguma coisa, é terrível. E quando eu vi esse livro na prateleira, eu olhei assim, medo? Mas o que isso aqui tem a ver numa biblioteca, numa livraria evangélica? E foi um dos livros que mais marcou a minha história. E é interessante porque esse livro, ele fala justamente o contrário daquilo que todos nós pensamos em relação ao medo. Ele diz, o medo é bom. O medo é bom. O medo é muito bom. E ele, ao longo do livro, vai mostrando para nós uma série de fatores que, se não houvesse o medo, nós não sobreviveríamos. Alguém já disse, né, que o medo que eu e você sentimos é porque alguém sobreviveu, né? Já veio marcado lá no DNA, né, no nosso arquivo histórico, né? E aí sobreviveu aquela coisa, então aí hoje eu tenho até medo disso, mas porque sobreviveu uma série de circunstâncias. Pense numa sociedade que ninguém tivesse medo da justiça, que ninguém tivesse respeito pela lei, não tivesse medo da lei, não tivesse medo da polícia. Consegue imaginar uma sociedade que não tivesse isso? Seria o caos. Seria o caos. Pense em conviver com uma pessoa, morar com uma pessoa que ela não mede as consequências dos seus atos, que ela é inconsequente, que ela é irresponsável, que ela não lida bem com as suas atividades, com o seu dinheiro, e você depende dessa pessoa. Como seria isso? Seria o caos. Porque ela vai fazer uma série de coisas erradas e você vai pagar o preço disso. Pense sobre medo e você vai começar a entender que existem medos que são legítimos e medos que são ilegítimos. E o que marca então o medo legítimo e o medo ilegítimo? O medo legítimo é aquele que há realmente um fator de perigo para a minha vida. Se eu pensar numa situação que é um risco de vida para mim, esse medo é legítimo. John Haggai, para falar sobre isso, ele fala sobre a floresta selvagem e o bicho-papão. A floresta selvagem, você vai atravessar uma floresta, de novo vamos atravessar algum lugar estranho, né? Vai atravessar uma floresta, e aí você está atravessando a floresta, caindo à noite, vai ficando escuro, e depois você começa a ouvir alguns barulhos ao seu redor. Aí já fica grilado, né? Já fica meio assim, opa, né? De repente você ouve alguns galhos se mexendo, barulho de folhas, e você começa a se preocupar realmente, e aí quando você vai abrir o arbusto assim, vai dar uma olhada no meio do mato, ele disse que você se encontra com um urso. Nós brasileiros encontraríamos com uma onça. Pensou você a 3 metros de uma onça? É medo. E esse medo é legítimo, porque a 3 metros de um urso, 3 metros de uma onça, quem ficar para ver a história, né, terminar, né, vai virar o jantar, né?
Esse medo é legítimo. E aí ele fala do bicho-papão, que a criança não quer que apague a luz, não quer que feche a porta, porque ela começa a ter medo do bicho-papão. O que é o medo do bicho-papão? É o desconhecido. O escuro, para a criança, naquele momento, é o desconhecido. Ela não consegue lidar com isso ainda. Há medo. Ela tem medo do bicho-papão. Aí a gente pensa, mas isso é coisa de criança, né? Aí você vai fazer uma entrevista de emprego. Agora sim, começa a mexer, né? Estou desempregado, preciso trabalhar, tem que entrar dinheiro em casa, porque é só fatura, né? Só tem coisa para pagar e não está entrando nada. Aí você recebe uma proposta, é um bom emprego, vai ser um salário bom, é bacana aquele emprego, é tudo que você de repente queria. Aí você vai para a entrevista. Como é que você vai para a entrevista? Chega lá e dá de cara com um camarada, bem vestido, terno, gravata, fala bem. Se você não fala bem, já começa a gelar a mão, já começa a gaguejar, né? Se você tem alguma insegurança, já começa a vir à tona, começa a suar frio. Isso é medo. E é um medo racional. Mas não é um medo legítimo, porque você não vai morrer se você não conseguir esse emprego. Mas você pensa e você age como se fosse. Como se você não conseguisse esse emprego, você vai morrer. E é isso que nós estamos falando, na verdade, aqui no texto bíblico. Ele está falando sobre medos legítimos, medos ilegítimos, que realmente põem em segurança a nossa vida. Se a gente olha para o texto bíblico, olhando agora para o contexto de João, diz que estavam trancados com medo dos judeus. O que eles têm medo? Eles têm medo do Sinédrio, que tinha julgado a Jesus, que tem uma guarda, a guarda do templo, que prendeu a Jesus, que resolveu que Jesus tinha que morrer na Páscoa. E eles tomaram essa decisão e eles vão em busca do Império Romano para concluir esse propósito. E realmente Jesus é morto na cruz, morre na cruz. Então, se eles mataram ao líder, a Jesus, que era famoso, que era importante, que era conhecido, eles que são os apóstolos, se a gente entra nesse contexto, tem um filme que saiu ano passado, fala sobre ressurreição. Um filme hollywoodiano, muito interessante, eu vi. Vale a pena você dar uma olhada sobre isso. A ressurreição sob a ótica de um soldado romano. Se você não viu esse filme, veja. Vale a pena, muito interessante esse filme. Pense no Império Romano. Esses soldados que estavam guardando um túmulo, um homem morto. E aí, de repente, há a ressurreição. E aí, quando eles vão apresentar isso diante dos sacerdotes, os sacerdotes dizem lá em Mateus que subornam esses soldados, dizem, digam que vieram os apóstolos, os seguidores deles, enquanto vocês estavam dormindo, e roubaram o corpo. Até aí, né, se fosse um contexto do Brasil, né, se dizia assim, pega nada, né? Mas para o Império Romano, primeiro que se o soldado está dormindo em serviço, já é penalizado. E se deixaram roubar um morto, então é morte. É pena de morte para esses soldados. Então imagine agora, você acha que o Império Romano está contente que saiu essa história, que veio um bando de pescadores, roubaram o corpo de Jesus e eles não puderam fazer nada? Qual é a moral que ficou nisso? Quem está em xeque nesse momento? A moral das legiões do Império Romano, dos soldados romanos. Você acha que eles estavam contentes com isso? Eu acho que não. Eu acho que o Sinédrio não estava contente, os soldados do Império Romano não estavam contentes, ninguém estava contente, então eles estão trancados a portas fechadas com medo dos judeus. Esse medo é legítimo ou é ilegítimo? É legítimo. Porque se os soldados pegarem eles, se o Sinédrio pegar eles, vai matar eles como matou a Jesus. É legítimo esse medo. Portanto, quando a gente começa a entender esse contexto, a gente começa a entender o que são medos legítimos e medos ilegítimos. Mas Jesus vem trabalhar conosco em todos os aspectos.
E aí nós vemos esse versículo que Jesus se apresenta no meio deles. Tudo está trancado. Porta, janela. Eles têm medo de que venha alguém e descubra que eles estão ali. E aí aparece Jesus. É para causar medo. É para assustar a gente. E aí Jesus vem e fala: paz seja convosco. Porque Jesus conhece quem sou eu e quem é você. Ele sabe das nossas inseguranças particulares, os nossos medos, as nossas dúvidas. Então ele vem e fala: paz seja convosco. E aí os apóstolos, ainda assim, olhando para aquele que tudo está trancado, como ele entrou aqui. Então, o texto diz: julgaram ser um espírito. Outras traduções falam: julgaram ser um fantasma. Né? Chama os Ghostbusters, né? Calças fantasma. Alguém nos ajude. Quem poderá nos salvar nesse momento? Né? Causou medo. E é interessante nesse momento porque Jesus, então, além de falar paz seja convosco, ele resolve mostrar as mãos que foram perfuradas pelos cravos, há marcas. E mostrou o lado que foi perfurado pela lança. Há marcas nesse corpo. Há um corpo físico. Ele diz: toca o meu corpo. Toca nas minhas mãos, toca aqui do meu lado. Veja a marca da lança, a marca dos pregos nas minhas mãos. Porque Jesus está trabalhando com aquele medo que é legítimo. Eu não sou um fantasma, eu não sou um espírito, sou eu, Jesus. Calma, calma. Acalma a sua ansiedade, a sua angústia. Toca, pode tocar. É verdade que esse corpo de Jesus é um corpo glorificado, que desafia o nosso raciocínio, o nosso intelecto humano. Ele é um corpo que pode ser tocado, e os apóstolos tocam, e diz que depois que eles tocaram, eles ficaram alegres, porque, não é um fantasma, é uma pessoa, né? Mas, ao mesmo tempo, é um corpo que atravessou parede, porta fechada, e a gente, que corpo é esse, que ora pode ser tocado e ora atravessa a parede, né? Quando eu e você chegarmos lá com o Senhor Jesus, nós temos uma lista de perguntinhas. Eu tenho a minha, né? Eu vou pegar, né? Olha, essa aqui, né? Vamos explicar isso aí, como que é isso. Hoje em dia a gente confia, né? Vamos confiar, né? E é interessante porque Jesus está trabalhando o medo ilegítimo. Jesus não é um fantasma, é o ressurreto. É um fator novo. Ressurreição. Eu tive, hoje é o dia dos causos, né? Mas isso é verdade. Eu tive o prazer de ser pastor da igreja metodista no Butantã. Por 5 anos eu fui pastor dessa igreja. E lá nós tínhamos uma senhorinha que ela vinha, ela sentava nos primeiros bancos. Ela dormia quase metade do culto. Quase metade do culto ela dormia. Ela acordava para o sermão. Mesmo assim dava aquelas cochiladas, né? Mas ela tinha morrido 3 vezes. E interessante a história dela, que ela morreu, e ela contando isso para a gente rolava de rir, porque ela morreu, foi deitada na maca, né? Aí chegam 2 médicos para fazer a averiguação, está morta, tudo. Aí um dos médicos senta, dá de costas para ela, né? Diz assim, a gente está de costas para ela e começa a falar com outro médico. Eles estão conversando sobre futebol, sobre política, blá, 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 né? E aí um dos médicos fala assim para ele: o que você veio fazer aqui? Eu vim fazer o óbito dessa senhora aqui que está atrás de mim, que morreu. Aí ele: essa que está sentada? Ele... Tocou rebu no hospital inteiro. Como assim? Ela morreu? Isso aconteceu 3 vezes com ela. Foi incrível. Uma experiência muito interessante.
Portanto, a gente vê Jesus entrando num lugar que está todo fechado, lógico que causou susto, assustou, gerou insegurança. Mas esse medo que eles estão tendo dos judeus não é o medo da insegurança, o medo ilegítimo, é o medo da legitimidade. E Jesus vem trabalhar justamente com esses medos também em nossa vida. Não somente as nossas inseguranças, com medo de bicho-papão, de fantasma, né? Mas também com um medo real, com um medo que é legítimo na nossa vida. E diz o versículo 21 que Jesus declara, então, paz seja convosco outra vez. As pessoas acham que, você tem que superar o seu medo. Você é muito medroso, né? Você é muito medrosa. Você já viu que isso não é nada, e tenta falar, vai passar, como se isso fosse realmente resolver, é verdade? A gente olha para algumas circunstâncias e fala, olha, eu até creio que vai passar, mas enquanto não passar, eu estou aqui, né? E está difícil, né? Mas aí as pessoas acham que é simples, e não é simples. Quando Jesus fala paz seja convosco pela segunda vez, ele está dando valor àquilo que eu e você sentimos. Ele sabe que eu e você somos humanos, que a gente tem dificuldade de superar os nossos próprios medos, as nossas próprias dificuldades. É interessante nesse momento porque Jesus está trabalhando com a dificuldade deles de voltar-se para fora, estão se fechando. E Jesus quer que a igreja se abra, que saia das quatro paredes, que vença o mundo, que enfrente as adversidades. E estão fazendo o contrário, estão se fechando. Isso acontece comigo e com você também, que muitas vezes, ao invés de nós enfrentarmos a dificuldade e superarmos o problema, superarmos o medo, nós começamos a nos enjalarmos, nos enclausurarmos, nos prendermos e ficarmos reféns de medos. E está aí a psicologia hoje explicando sobre isso, que se isso continua, se isso perdura, então pode gerar a síndrome de pânico, que a pessoa não consegue sair de casa. E alguns falam, isso é besteira, isso é uma frescura sua. Não é. O medo se tornou algoz. E a pessoa está enclausurada com aquele medo. Está presa com aquela situação. E aí, nesse contexto, Jesus vem e fala, paz seja convosco. Porque é quando Jesus entra e está no meio de nós, é que há a mudança. E nós sentimos o cheiro, o bom perfume de Cristo. E o contexto não mudou, mas nós mudamos, porque Jesus pôde trabalhar comigo e com você. Trabalharmos o nosso coração. Falarmos aquilo que nós lemos no Salmo 31, né? Colocarmos nas tuas mãos, entregamos nas tuas mãos o nosso espírito. Que é a sexta palavra que Jesus declara na cruz. Mas mesmo assim ainda permanece o medo. Então nós olhamos para o texto e o texto diz que a partir do versículo 22, Jesus então soprou sobre eles o Espírito Santo. Você percebe que há uma ação e é uma sequência de ações que Jesus está dizendo para eles, não fique enclausurado, não se enclausure, não fique refém desse medo, não fique refém das circunstâncias. Ele está fazendo uma série de sequências de ações, que é uma sequência para trabalhar justamente com o medo dos apóstolos, porque estão com medo. E assim Jesus trabalha comigo e com você, para que eu e você também não nos trancafiemos, não nos enjaulemos, não nos enclausuremos, não nos prendamos, não fiquemos cerrados, fechados, com medo. Mas há uma ação de Deus para transformar isso. E quando Ele diz que soprou, recebei o Espírito Santo,
É uma capacitação de Deus. É Deus quem capacitou a mim e a você. Eu e você, na verdade, fomos formados do pó da terra, diz o texto de Adão, né? E aí, quando eu e você éramos apenas barro, o texto diz que foi soprado um fôlego de vida. E a pessoa, e Adão, passou a ser alma vivente. Quando Jesus está dizendo aqui, paz seja convosco, e ainda não atingiu o objetivo que deveria ter atingido, então ele sopra o Espírito Santo sobre esses apóstolos e diz: se vocês perdoarem pecados, serão perdoados. Se vocês reterem pecados, serão retidos. Isso é autoridade espiritual. E a autoridade dada aos sacerdotes, que o homem estava leproso, impuro, depois que ele é curado, ele tem que se apresentar diante do sacerdote, e o sacerdote verificar que ele não está mais leproso, ele não está mais impuro, e dizer: agora você está liberto, você está perdoado, você está abençoado. E essa autoridade que Jesus está dando aos apóstolos e, consequentemente, à igreja, que somos nós, discípulos dos apóstolos. A autoridade é dada nesse momento para vencer as circunstâncias, para vencer esse medo racional que está enraizado, que está ali dentro do coração dos apóstolos, está latente na vida deles. E eles precisam serem batizados, receberem o batismo com o Espírito Santo, receberem o preenchimento do Espírito Santo, receberem o enchimento do Espírito Santo, receberem qualquer que seja o nome que queira ser dado na igreja pentecostal para isso, né? Eles precisam do Espírito Santo. E nós precisamos do Espírito Santo para lidarmos com situações e circunstâncias que vão além da nossa razão, vão além da nossa capacidade de racionalizar e ingerir sobre algumas circunstâncias. E é interessante o texto porque, a partir desse momento, então, dessa autoridade que é dada à igreja, ele está dizendo para mim e para você, como igreja do Senhor hoje, que Deus já nos capacitou e Ele quer continuar nos capacitando, nos enchendo diariamente com o Seu Santo Espírito, nos capacitando diariamente com o Seu Santo Espírito, para que eu e você possamos vencer, ter coragem de enfrentar a violência, o erro, o pecado, a iniquidade, a injustiça e sair mais do que vencedor diante daquela adversidade. É a autoridade que Deus está dando a você, a mim, a todos nós como igreja do Senhor. E aí nós lemos então a parte de Tomé. Foi um momento, eu imagino que foi um momento maravilhoso. Os 10 apóstolos com Jesus, Jesus dizendo: paz, toca aqui, né? Me dá um abraço. A pessoa dá um abraço em Jesus ressurreto. Pode tocar, pode abraçar. Pessoa, que coisa maravilhosa. Receba a paz do Senhor. Receba o sopro do Espírito Santo. Imagino que nesse momento, quando ele soprou, caiu todo mundo no chão, né? Aquela coisa, né? Uau! O inundar de Deus. E Jesus vai embora. Jesus vai embora. Assim como ele veio, ele foi. E ficou os 10 apóstolos de novo. E aí chega Tomé, chamado Dídimo, né? Tomé chega e fala assim: se eu não tocar em Jesus, nas mãos, no lado, eu não acredito que era Jesus. E aí o coitado Tomé ficou taxado como um incrédulo da história. Mas pensa comigo na história. Pensa sobre a incredulidade. As mulheres vão até o túmulo com o desejo de embalsamar o corpo de Jesus. Elas encontram 2 anjos. Elas acreditaram? Não.
Maria Madalena ficou até o final, falou assim, não, tem alguma coisa errada aqui, está vendo o anjo está falando com ela, aí vem Jesus, fala com ela. Ela acreditou que era Jesus? Não. Aí elas voltam, falam para os apóstolos, vem correndo Pedro e João. Pedro e João vem, olha os panos, olha o lenço que estava envolvendo o rosto de Jesus, dobradinho, arrumadinho, assim, né? Jesus não é desordeiro, não é bagunçado, né? Ele deixou todo organizadinho ali, olham para aquilo tudo, acreditaram? Não. E o coitado de Tomé, que é o incrédulo, mas todos eles não acreditaram, porque é um fator novo, ressurreição, o que é isso? E Tomé está expressando ali, na verdade, o que eu e você expressamos também. Muitas vezes, diante de algumas circunstâncias, e olha e fala assim, olha, está difícil entender esse negócio aí. Está difícil de acreditar nesse negócio aí. É de Deus isso? Será que é de Deus? E há dúvidas, há medos, há inseguranças. Porque nós somos seres humanos. Somos assim. Tomé só mostra para mim, para você, o que eu e você somos. Mas como Tomé não participou da história, ele fala, se eu não tocar as mãos de Jesus perfuradas, o lado dele que foi perfurado, eu não vou acreditar. Tomé está falando do remédio errado. Jesus fala para eles tocarem as mãos dele e o lado dele quando? Quando ele está tratando o medo ilegítimo ou quando ele está tratando o medo legítimo? Quando ele está tratando o medo ilegítimo. Quando eles pensaram que Jesus é um fantasma, que Jesus é um espírito. Tomé precisava sim tocar a Jesus para entender que Jesus não é fantasma. Houve a ressurreição. Jesus está ressurreto, está vivo. E justamente a história do cristianismo é diferente de todas as demais histórias, justamente por causa disso. Buda morreu, não ressuscitou. Krishna morreu, não ressuscitou. Maomé morreu, não ressuscitou. E todos os avatares que morreram não ressuscitaram. O único que ressuscitou é Jesus, é um fator novo. E tanto assusta que os próprios judeus resolveram subornar para manter uma história de que Jesus não ressuscitou, é roubar o corpo de Jesus. Mas a verdade é que eu e você temos que sermos trabalhados os medos ilegítimos, mas principalmente os medos legítimos. Tomé está pedindo o remédio para o medo ilegítimo. Mas Tomé precisa, na verdade, receber a paz do Senhor. Receber a paz do Senhor é quando eu e você estamos em contextos de guerra. E como diz Davi no Salmo 31, ele escreve num contexto de guerra, ele precisa de um lugar de refúgio, ele precisa de paz. Mas muitas vezes nós não vamos ter um lugar de paz. Não vai ser construída uma torre para que eu fique distante dos meus inimigos. Estão lá embaixo e eu estou lá em cima. Você não pode me tocar. Não existe isso. A paz é Jesus quem nos dá. E a paz de Jesus é dada em meio à circunstância e ao contexto de guerra, para que eu e você enfrentemos a guerra, enfrentemos os problemas, os medos, as adversidades, as inseguranças e saiamos mais do que vencedores, mais do que vencedoras em Cristo Jesus. Porque é Jesus que ressuscitou. E é Ele que pode garantir a minha segurança. Tomé precisava receber a paz do Senhor. Tomé precisava receber o enchimento do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que fala comigo e com você. É o nosso amigo. Diz no grego, ele é o Paracletos. É o meu ajudador. É aquele que anda comigo e com você. E que não entende só das coisas da igreja de domingo à noite.
Ele entende de medicina, de matemática, de português, de física, de química, de francês. Ele entende tudo. E Ele é o perfeito ajudador para me ajudar justamente quando eu tenho medos. Portanto, assim como Tomé, eu e você precisamos dessas mesmas coisas. E por isso eu olho para esse texto, eu vejo que esse texto permanece até hoje no Evangelho de João, justamente para falar comigo e com você sobre os nossos medos, as nossas inseguranças, as nossas dificuldades. E são justamente nesses momentos que Jesus se faz presente. Muitas vezes nós não percebemos, muitas vezes nós não o vemos, muitas vezes nós não discernimos que é Jesus, mas é Jesus que entra na minha e na sua história e muda a nossa história. Aquilo que o apóstolo estava falando assim, né? Quantas vezes você consegue olhar para trás e ver que foi Jesus que mudou a minha história. Naquele dia, naquela hora, estava decidido, humanamente falando, o inferno tinha se movimentado para isso, era o fim. E Jesus disse o quê? Nananina, não. É o começo. E tudo mudou. Assim foi na história dessa mulher que eu contei, que eu tive o prazer de ter sido pastor dela. Ressuscitou 3 vezes. E quando todos pensavam pela medicina, agora morreu, a segunda vez, agora dessa vez morreu mesmo. Morreu, tá aqui, vamos fazer o óbito. Aí a mulher levanta. Como é que pode? E aí na terceira vez, não, agora tudo bem, já foi só, é que o médico não estava percebendo, entendeu? Ele estava dormindo na hora, resolveu começar a escrever o óbito, não percebeu, mas agora eu vi, agora morreu mesmo. Nossa, a mulher já morreu 2 vezes, agora na terceira morreu mesmo, e ressuscitou de novo. E existem coisas que vão acontecer na minha e na sua vida que ninguém vai conseguir explicar. Ressuscitou e ponto. Veio a provisão e ponto. Deus abençoou e ponto. Porque Deus é quem cuida de mim, é Deus quem cuida de você, é Deus quem nos supre. Se nós estamos buscando de verdade, de coração, colocando a nossa vida diante do altar, não estamos sendo irresponsáveis, não estamos fazendo coisas erradas, não estamos vivendo fora do caminho da santidade, estamos buscando ao Senhor de verdade, de coração. Há momentos que eu e você olhamos para assim, não vou conseguir. E se não for Deus intervir naquele momento, eu realmente não vou conseguir. E é aí que Deus intervém e muda a nossa história. E faz novas todas as coisas. Assim Deus tem feito na minha vida, pessoal. E eu tenho certeza que se nós abríssemos aqui essa noite, para cada um falar um testemunho, um só, ia passar a noite toda aqui. Porque o nosso Deus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será eternamente. O encontro com o ressuscitado é uma realidade. O encontro com o ressuscitado é para falar que eu tenho medos. Não é porque eu perdi a fé, mas eu tenho medos. E quando eu confesso diante do Senhor, Senhor, o meu inimigo é mais forte do que eu. Então Deus é obrigado a fazer alguma coisa, porque o inimigo é mais forte do que ele. Então há a intervenção de que Davi vence Golias. Por quê? Porque Davi é mais capaz e mais forte do que Golias? Não, pelo contrário. É porque houve a intervenção de Deus na história de Davi e Golias, e que Golias cai, e Golias tem que morrer.
E assim tem que ser na minha e na sua vida também, porque nós temos buscado ao ressuscitado. E é Cristo ressurreto que tem falado comigo e com você. E quando o inimigo disse para mim e para você, é o fim, acabou, Deus está dizendo, é o começo, está começando. Prepara, porque agora é a hora do milagre acontecer. Agora é a hora do milagre acontecer. Ou Golias cai e morre, ou Golias tem que sair correndo, porque eu e Deus somos a maioria. Eu e Deus somos a maioria. Deus quer usar a sua vida, a minha vida, as minhas mãos vacilantes, as suas mãos trêmulas, para fazer o milagre, porque é Ele que tem que ser exaltado, é Ele que tem que ser glorificado, e eu sou servo dEle, você é serva dEle, desse Deus, do Cristo ressurreto.